E mais um problema que se repete durante a alta temporada aqui na capital, os ônibus de turismo, né? Eles circulam muitas vezes por ruas apertadas, erram rotas, acontece, travam o trânsito, acontece bastante também, e o movimento fica ainda mais caótico. O Márcio Falcão foi atrás de mais orientações, vamos ver. Fala, Falcão! Oi, Polito, é isso mesmo. Boa tarde para você, ótima tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Essa tem sido uma grande preocupação, inclusive, da classe de guias de turismo, porque muitas vezes esses ônibus percorrem ruas onde não há uma estrutura suficiente para que aquele ônibus passe por ali e muitas vezes prejudica o trânsito de uma região. Por vezes. Temos imagens, inclusive, que mostram, registros feitos pelo celular que mostram justamente essa situação na Joaquina, na região do Rio Vermelho também, onde ônibus entraram em vias que não tinham a estrutura suficiente para que esses ônibus pudessem passar, o que causa grandes prejuízos ao trânsito muitas vezes. Aqui conosco, Mário Costa Júnior, da Associação de Guias de Turismo de Santa Catarina. A gente tem já acompanhado, principalmente quando falamos em alta temporada, problemas como esse, e dessa vez não é diferente, né, Mário? Boa tarde. Sem dúvida, é recorrente, todo verão acontecem incidentes como esse. Nós tivemos no ano passado um ônibus semelhante, esse ano já no início da temporada já tivemos alguns. E Florianópolis, ela tem um regramento específico, uma lei que é o selo turismo legal, que obriga os ônibus a se identificar e a identificar o seu roteiro. E junto com isso, nós também temos uma lei dos guias de turismo que obriga a presença do guia de turismo dentro dessas excursões. Nesse caso específico, não havia os dois. Não havia um selo, não havia uma regulamentação, não havia o guia presente, porque se tivesse, ele não teria ido pela via do Rio Vermelho e, sobretudo, não havia uma fiscalização. E aqui em Florianópolis nós temos alguns pontos que são destinados para o estacionamento desses ônibus. Também de categorias, por exemplo, de bares e restaurantes em algumas regiões de Florianópolis, para que se aumente o número de vagas destinadas a esses ônibus de turismo. Mas muitas vezes essas vagas estão em determinados locais e mesmo assim não são respeitadas. Exatamente. O que acontece é que muitas dessas operadoras, principalmente as estrangeiras, acaba acontecendo aquela ideia da terra sem lei. Eles vêm e, como não há exatamente uma fiscalização mais atuante, eles praticamente fazem o que querem e acabam não seguindo esse regramento, não se direcionando aos locais próprios para estacionamento desses ônibus, estacionando os ônibus nas ruas. E isso é muito comum, por exemplo, a gente vê isso em Canasvieiras e em alguns momentos, muito tristes por sinal, a gente inclusive vê esses ônibus fazendo descarte dos seus dejetos na rede pública pluvial. Muito obrigado, Mário, pela participação ao vivo conosco aqui no Balanço Geral. É uma situação que tem preocupado bastante, Polito. A gente entrou em contato com a Secretaria Municipal de Turismo para perguntar como está a fiscalização em relação ao que se tem de legislação, de regra. Mas até o momento nós não recebemos esse retorno, seguimos no aguardo para entender de que forma que o Poder Público Municipal tem acompanhado essa história e principalmente tentado reforçar a fiscalização para que problemas como esse continuem sendo registrados durante a alta temporada em Florianópolis. Volto contigo. Valeu, Falcão.